Seguindo aqui, desculpe se eu voltar alguma coisa aí atrás, mas é isso daí. Seguindo aqui no livro, esse capítulo, esse 43 aqui eu vou fazer na íntegra e, sei lá, e os outros eu vou fazer, não sei se eu vou fazer na íntegra, mas vamos lá. Vamos pegar o que tem aqui, talvez a gente faça picado, mais partes aí, talvez uma terceira, essa como segunda e a outra como terceira, mas eu vou fazer questão de ler só para assim, para quem estiver acompanhando ficar vendo como é que é o jogo de malícia que geralmente que permeia os escritos da esquerda, né, dos novos filósofos, os grandes doutores da academia. Vamos lá. Tem uma pesquisa que eu estou querendo fazer, mas isso vai levar muito tempo a respeito do resgate da importância dos homens na sociedade com relação à mulher, só para diminuir a vertente esquerdista, né, para mostrar para elas a importância dos homens na preservação das mulheres na humanidade, mas não é o caso agora. Mas então eu começo falando assim, por que eu estou falando sobre isso? Porque é o seguinte, eu começo aqui. No primeiro caso, as mulheres, ela, né, falando, ela, o livro aqui, agora o livro dela, tá? Democré. No primeiro caso, as mulheres devem ser convencidas, e o foram historicamente, de que a maternidade é o que lhes importa na vida, que todo o sentido que possam dar às suas vidas virá da maternidade. Então eu dou um stop aqui e vou dizer o que eu escrevi e também agregar aqui algumas coisas que eu pensei. Bom, das coisas que eu pensei, eu tive pensando, né? Homens seriam cruéis, sim, se tivessem batalhas, porque assim, uma das sínteses da importância do homem, algo bem peculiar, assim, pensado da síntese das coisas que os homens conquistaram, né? E das coisas que inevitavelmente eles foram úteis e as mulheres tenderam a esquecer, querem esquecer, apagar da história, é a questão do combate das guerras. Então, assim, isso não quer dizer que as mulheres não tenham, em certa medida, uma ou outra, esporadicamente, que essas coisas são espontâneas, sabe? Participar da guerra. Isso não quer dizer que elas não tenham. Até mesmo saiu uma pesquisa aí americana sobre os impactos no corpo da mulher quando ela se submete a exercícios que só, entre aspas, homens seriam capazes de suportar, sabe? Dizendo que elas chegam, depois de certo tempo assim, até ficam estéreis, né? De fato não conseguem engravidar e tal, devido às sequelas desses exercícios. Mas não é isso que eu quero dizer, não. Então, nas guerras antigas, assim, imaginem do lado adversário aqueles gigantes lá, os vikings, assim, uns homens de 2 metros de altura, hipermusculosos, assim, com machados, martelos e caramba, enfrentando mulheres, seja lá da cavalaria ou de qualquer outra coisa. Seria proporcional isso? Alguém já viu uma luta, lógico, pode ter um caso, alguns casos, sabe? Mas na história inteira do mundo das guerras, que mulheres empunharam armas e espadas e lutaram na frente, tipo, mulher versus mulher, geralmente quem está na guerra está para vencer. Então, se o exército coloca uma fileira de mulheres na frente para bater, para lutar, primeiro eles são covardes, sabe? Porque eles vão usar as mulheres como escudo. Eles fazem como os esquerdistas aí, eles usam as mulheres como escudo para que se um homem porventura encostar em uma, poder acusar de machista, de abusador, sabe? De cruel, de fascista e tal, e daí tudo diante. Mas imagina uma guerra desproporcional dessas mulheres enfrentando. Isso não quer dizer que armas matam pessoas, sabe? E não quer dizer que não tenham habilidades também para manipular armas. Eu estou falando na grande massa, eu estou falando da maioria, sabe? Então a maioria sempre busca proporção, porque guerras nem sempre foram, digamos, ofensas ou negativas. Não, guerras algumas vezes, ou pelo menos boa parte, foram para defesa de território, sabe? Defesa da pátria, defesa de regiões, assim, sabe? Defesa. E nenhum homem foi tão baixo ou desprezível capaz de colocar, ou covarde, em colocar as mulheres na frente de batalha, sendo que espontaneamente elas nunca quiseram isso, sabe? Nunca quiseram isso. Elas sempre historicamente, o homem morrendo no lugar para dar a chance da mulher e a prólice, até porque a mulher, igual ela vai falar aqui, e aí eu vou chegar aqui na questão, que, por exemplo, o fato da mulher ser, de que a maternidade
é o que lhes importa na vida. Então, ou seja, sem a mulher não existe homem, ou seja, não existe exército. Se isso, elas tentam diminuir as mulheres, elas tentam diminuir a maternidade, porque elas não estão nem aí com a maternidade, sabe? Elas não se importam com isso, sabe? Elas namoram outras mulheres, sabe? Elas não querem ter casamento, não querem ter filhos, não querem nada disso, sabe? Elas não querem nada disso, elas querem aproveitar a vida. Então, aproveitar a vida para elas é fugir da maternidade, sabe? Então, como pode alguém também que não teve filho homem falar a respeito dos homens, né? Esse é o problema também. Então, assim, e aí eu vou ler aqui, ó. A filósofa passa do ponto ao discordar da posição da mulher como principal atriz no papel da humanidade. Sem a maternidade, o mundo seria um deserto. Parece que a autora tem também tocofobia. Tocofobia é o medo excessivo de engravidar. De engravidar e do parto. Pessoas que temem a vida culpam os animosos pela humanidade. Embriões são vidas, bichos ou coisas? A autora nega a vida dos embriões, nega que metade dos embriões possam pertencer ao sexo feminino. O que vale é a mulher adulta, a mulher escudo, a mulher que vota. Assim como fez Paulo Freire quando educou adultos para não educar crianças e jovens, porque seus votos seriam demorados. Aí continua aqui, voltando ao texto dela, né? E aí continua, né? Nesses argumentos falaciosos, a vida dos filhos e do embrião é sempre mais importante do que a da mulher que o sustenta. Aí continua, né? O discurso típico da dominação masculina, e mais de novo a depressão do homem, né? E é biopolítico de qualquer esfera. Ele está presente na sociedade, configurando um machismo estrutural. Para ela tem um machismo estrutural. Para ela os homens vão proteger as mulheres. Todo homem generalizado, essa generalização perpétua nos seus escritos, né? Machismo estrutural, ao qual todos estão submetidos, uns como sujeitos oprimidos, outros como sujeitos de privilégios. Muito bem, seguiu bem as aulas, a cartilha de Paulo Freire, né? Tá saindo bem, essa vai ganhar 10 aí nas avaliações aí. A universidade gosta disso, de uma aluna comprometida com a ideologia, né? O tema do aborto é usado estrategicamente como uma espécie de eixo do dispositivo de poder biopolítico, mais uma vez, né, contra as mulheres. Legalizar o aborto seria, nesse aspecto, a única forma de produzir um cenário onde direitos em geral fossem assegurados. Direito da mãe matar o filho, direito do filho não ter vida, né? Direito do embrião não vingar, contrariando toda a teoria de Aristóteles. O mais legal é que ela não usa para defender suas teses, ela não usa nenhum pensador, é só ela por ela mesma, é só na cadeia do achismo, né? ou também do status, né? A pessoa atinge o doutorado, ela acha que não precisa de nada mais para sustentar os seus argumentos. Aí eu volto aqui para o meu texto. A mulher viva é privilegiada, a mulher feto é indefesa. A autora se recusa a aceitar esse fato. Claro que fetos não votam, né? Lembrando lá do Paulo Freire, né? Fetos não votam, demora muito para feto crescer e votar, sabe? É preciso doutrinar, é preciso catequizar, é preciso tornar os adultos conhecedores das letras, né? Para que possam votar, para que sejam submissos, vassalos do sistema marxista, né? Aí eu coloco aqui mesmo, sabe? Não prometem a vassalagem, nem cumprem a agenda da revolução, ou seja, não são úteis ao movimento. Então o feto, por estar distante da possibilidade de votar, eles não são úteis ao movimento. Entenda o seguinte, a esquerda ela funciona assim: aquilo que é útil ao movimento, aquilo que aglomera pessoas, tudo é usado como meio para a revolução, sabe? Por isso que é patético os seus autores, que todos eles desembocam no marxismo, sabe? Todos eles, por qualquer assunto que digam, têm o fundo de marxismo, eles não conseguem se descolar desse tipo de pensamento, sabe? Então, assim, é sempre aquela mente limitada, tacanha, estreita, sabe? E sigo aqui, ó. Fobia por gravidez, aversão ao parto, medo da barriga grande, de suas consequências, um tipo de tocofobia. Agora, monofobia
talvez seja característica dessa autora. Por isso, investe no ataque ao macho. Ou seja, ela quer ter a companhia, mas não quer que seja de macho. Macho para ela é igual a aversão, sabe? Então quer dizer que as polícias aí, os policiais, então não contam, né? Então ela quer viver ao mesmo tempo que ela sente olha que doido isso. Ela odeia os machos, principalmente os fardados. E aí ela se sente insegura quando está só. Então, se ela está acompanhada de um macho, mesmo que esse macho seja para protegê-la, não pode. Ao mesmo tempo que desprotegida, e agora devido à sua recusa desse macho protetor, ela está vulnerável a outro tipo de macho, sabe? Ao macho agressor. Então ela coloca tudo no mesmo balaio, como se qualquer homem fosse criminoso, simplesmente pelo fato de ser homem, sabe? Porque é triste isso. Daí eu pulo um pouco aqui e abro os aspas, né? As mulheres deixam de ser sujeitos de direito, deixam de ser cidadãs e tornam-se objeto dócil da dominação patriarcal que as escraviza. Aquela mesma concepção marxista lá, né? De ter que destruir os machos, porque assim destrói a família, né? A família passa a ser qualquer coisa, ou o macho passa a ser... Aquela ideia tem aquele livro lá, cara, do Marx e Engels, lá, sobre a origem da família, propriedade privada e tal. Ela, com certeza, ela foi montar esse esquema de doutrinação para ela e ela caiu com uma patinha. Tornam-se dóceis, escravos voluntários no movimento em que abdicam de pensar. Então ela acha que ela sozinha, ela é toda sabedoria, sabe? Ela é filósofa e doutora, então ela não precisa de ajuda de nenhum pensador. É engraçado que ela não cita um pensador que seja, que tenha orientado suas reflexões, refletir e agir. Então assim, acusa o leitor, principalmente o homem, daquilo que ela mesma comete, né? Abdicam de pensar. Então, para ela, nós abdicamos de pensar, de refletir e agir, bem como de se responsabilizar pelo que querem e fazem. Não quero, com isso, colocar a culpa sobre o estado da questão nas mulheres. Ao contrário, é preciso dizer que o processo de dominação e controle foi tão fundo em relação ao tema da soberania corporal, na qual é engraçado que assim, ela luta pela soberania corporal, mas ela não luta pela soberania individual. Soberania individual é soberania corporal, enfim. Então, se você é marxista, você está lutando contra a soberania individual, sabe? Automaticamente contra a soberania corporal, sabe? Ao mesmo tempo que você odeia os militares, você ama os militares, porque os governos totalitários, geralmente eles são militares, sabe? Os marxistas, geralmente eles são militares, sabe? Só buscar aí na história, é simples, no qual se inclui a questão da maternidade e do aborto. Porque as mulheres são culpabilizadas sem chance de defesa, elas se introjetam na culpa. A sociedade que não legaliza o aborto afirma e mantém a culpa das mulheres, mantém as mulheres no âmbito da velha menoridade com que historicamente elas foram tratadas no campo do direito da filosofia. A sociedade não é democrática, pois não confere ao sujeito mulher nem a liberdade, nem a responsabilidade de sua liberdade. Ora, a sociedade de culpabilização é a sociedade que mata as mulheres, que culpa pela ausência de direitos, que mata as mulheres, sim. Só lembrar dos fatos históricos aí das grandes guerras, assim, quem protegia as mulheres, né, no combate, sabe? Quem protegia as mulheres de serem dizimadas, de serem estupradas em caso de guerra, sabe? E vale lembrar, tá? O socialismo que você tanto defende aí, dá uma lidinha a respeito do estupro em massa que os soviéticos cometeram contra as alemãs. É legal que você não falou uma linha a respeito disso. O que tem a ver com o movimento socialista tem que ficar por baixo dos panos, assim que essa turma trabalha. Ao mesmo tempo, coloca a questão do mundo como se fosse um problema que não concerne a elas, a questão de liberdade das mulheres, seja como autonomia, seja como soberania, tá? Mais uma vez ela usa a ideia de soberania sem saber o significado. Sabe? Se a pessoa não luta pela soberania individual, como pode lutar pela soberania do corpo? Sabe? Só sendo livre individualmente que você também consegue tratar da soberania do corpo. Essa forma de questão, uma sociedade, dominação masculina. Então, nossa, a dominação masculina. Então, se deixássemos as mãos das mulheres na questão das guerras, de proteção à pátria, o que seria? É justo isso? Então, os homens, então, que não tiveram contato com a criança, que não tiveram
amor pela criança, que não gestaram a criança, deveriam ficar em casa, então, zelando pela criança e colocar as mulheres em combate. A lógica é essa, então. Ela tem inveja de quê? Elas têm inveja de quê, cara? Por que elas têm inveja? Por que elas atacam tanto assim? Elas deveriam ser gratas, deveriam ser muito gratas, assim, ao heroísmo dos homens durante a história, sabe? Ao mesmo tempo, as mulheres, uma autonomia, não sei, soberania, questão, sociedade, dominação masculina. Nessa sociedade os homens decidem ou a moral ou a epistemologia masculinista, dão as regras do jogo, o direito das mulheres. Aí eu vou seguir aqui tudo que eu li, que eu fiz aqui, e aí acaba essa parte, eu creio que acaba. Não, tem um pedaço grandão aqui ainda. Se for muito grande, eu vou... Caraca, hein? Cadê onde começa? Ah tá, 44 tá aqui, então não é tão grande assim não. Vamos lá. Defesa recusa aceitar esse fato, claro, os certos não votam, tal. Já disse isso, fobia por gravidez, a versão já disse isso também. Aqui continua aqui, continua. A única forma de produzir um cenário de direitos assegurados é matando a vítima maior. Digo isso com relação a ela. Ela acha que matando a vítima maior, a justiça é feita. Então, matando a vítima maior, então entra uma mulher adulta e um feto. Qual é a vítima maior? Qual que é a vítima maior? Qual é aquela que não teve chance nem de se defender, nem de experimentar um gostinho da vida, nem de respirar o ar da vida? Será que ela isso demonstra também uma pessoa que não tem apreço à vida, tá? Se ela mata um feto, ela estimula isso, ela acredita que a vida não vale nada e que é melhor que essa criança não venha ao mundo, sabe? Então a única forma de produzir um cenário de direitos, segundo ela e tal, assegurado, é matando a vítima maior, que sendo homem se justificaria pelo fato da autora desprezar o masculino. Pior é ter que admitir que o feto poderia ser, ou seja, se transformar em mulher, extremamente vulnerável. Diminuir o feto a uma coisa faz parte da moral marxista. A esquerda defende que criança feto é lixo, é uma peste que deve ser destruída pelo responsável. Aquele negócio, né? Eu não estou vendo, logo não existe, né? O fato da pessoa não ver lá a criança, principalmente, não vê o assassinato, não vê o aborto, não, quer dizer, não me sensibiliza, né? Os tão sensíveis, os contra o ódio, né? Os a favor da paz, faça amor, não faça guerra, são os mesmos que matam inocentes, porque eles não estão vendo, sabe? Eles não estão vendo. Mas existe um vídeo aí na internet chamado Grito Silencioso, que vale muito a pena ver, sabe? Recorrer a ele, que mostra a filmagem da criança, desse feto, dessa coisa que a autora diz aí, tentando reagir, se esquivar, fugir da agulhada, sabe? Fugir da invasão, fugir da morte. Isso chama Grito Silencioso. A esquerda defende que a federalista tal. Os que defendem o fim da propriedade caem em contradição por lutarem pelo direito das mulheres queimarem na fogueira suas propriedades. Isso não seria um tipo de biopoder? Poder pela opressão contra um corpinho tido como invisível ou inexistente? Porque ela faz essa comparação aí, os homens tal, a igreja tal, perseguiram as mulheres e mataram na fogueira, sabe? E que as mulheres eram tão invisíveis e insignificantes que elas foram mortas na fogueira. E o feto é tão invisível e tão insignificante que é morto através de uma agulhada, sabe? Desmembrado, peça a peça, crânio quebrado. É isso que ela acha que é justo, sabe? Não, fogueira é injusto, mas matar a criança no ventre da mãe, não, isso aí pode, isso aí deve, isso aí é benéfico. Isso aí ajuda as mulheres. Isso eu quis dizer nessa parte aqui. Mulheres têm autonomia, soberania sobre seus corpos. O feto não é seu corpo. A alma do feto é outra, não é a sua. 2 vidas em um corpo. É um milagre divino. Não deve cair em descrédito, na banalidade. E aí eu termino aqui, eu acho que ficou longo demais e tal, mas é o suficiente. Depois vamos abordar o capítulo 44, e aí a gente encerra esse pedaço que fala sobre o aborto, encerrar a questão do aborto, e depois a gente vamos
vamos tratar aqui a questão a violência sexual contra as mulheres. Mais uma vez ela atacando os homens e generalizando, como se todos os homens fossem cruéis, todos os homens praticassem esse tipo de... e como se as mulheres também não praticassem. Então é assunto para outro tema, outro dia, e até mais. É isso aí.